colegas e companheiros, assistidos e pensionistas da nossa Fundação CESP. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alberto Soares, sou conselheiro fiscal, recentemente eleito, na representação dos participantes assistidos e pensionistas da nossa Fundação CESP. O propósito desse vídeo é conversar um pouco com vocês sobre o Conselho Fiscal. O que é, para que serve e como se compõe o Conselho Fiscal. Ou seja, quais são as tarefas fundamentais do nosso Conselho Fiscal e a sua importância para a Fundação CESP. Bom, e vamos começar dizendo como se estrutura a Fundação CESP conforme o nosso estatuto. Ela se estrutura da seguinte maneira: os órgãos de poder na Fundação CESP começam com a Assembleia Geral, Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva. A parte dessa linha, e de maneira soberana e independente, está o Conselho Fiscal, que participa sim da governança do Fundo de Pensão, mas é um órgão totalmente independente e autônomo em relação aos demais órgãos de comando da Fundação CESP. Bom, e como se compõe o Conselho Fiscal? Bom, o Conselho Fiscal ele é composto por 5 membros. 3 membros foram eleitos recentemente, representando os participantes ativos e assistidos na eleição de julho próximo passado. E 2 dos membros titulares são indicados pelas patrocinadoras. Somos a maioria, portanto, no Conselho. Podemos e devemos fazer a diferença do ponto de vista de evitar o desmonte dos nossos planos previdenciários e dos nossos benefícios. Agora, pensando assim, qual o papel que cabe ao Conselho Fiscal? Bom, o papel principal do Conselho Fiscal é fiscalizar, é monitorar, é cuidar das contas da legislação, dos normativos internos e externos. Se os gestores da Fundação CESP estão seguindo à risca esses normativos. Então nós examinamos e acompanhamos os demonstrativos financeiros e os relatórios da administração. Damos parecer sobre o balanço anual da Fundação, sobre as contas e os atos da diretoria executiva. Examinamos documentos, apontamos irregularidades e propomos soluções e melhorias quando é o caso. Observamos e acompanhamos as decisões tomadas por outros órgãos de governança, se cumpre a legislação, se os normativos internos e externos que regulamentam as operações envolvendo os investimentos estão de acordo com a legislação, os nossos planos previdenciários e os nossos planos de saúde cumprem as regras do setor. Então temos, portanto, o papel fundamental, independente e autônomo de zelar para que os administradores da FUNCESP pautem seus atos pelo cumprimento das leis, das regras, dos normativos do setor. Para que possamos desempenhar nosso papel fiscalizador e independente, contamos com a contratação de assessoria externa que nos auxilia, subsidiando o Conselho com estudos de auditoria que se refletem em relatórios e apontamentos que dão um panorama de como internamente se comporta a gestão, no que se refere ao cumprimento das normas e aos riscos inerentes ao setor. Quando discordamos de determinados temas aprovados ou implementados por outros órgãos, de pronto devolvemos a esses órgãos de origem com os devidos apontamentos necessários à sua correção. Por diversas vezes apontamos inconformidades de procedimentos, como por exemplo a forma como foi encaminhada a retirada de patrocínio da Enel, da CETEP e o processo de migração da CPFL. Fizemos nossa parte, apontando e devolvendo para os órgãos competentes tomarem as suas providências. É assim que funcionamos, sempre atentos ao cumprimento da legislação do setor e das normas que o regulamentam.
Então, meus colegas, esse é o Conselho Fiscal, órgão de controle interno de fiscalização por excelência e monitoramento permanente dos resultados da gestão do nosso fundo de pensão. Eu procurei nesse vídeo ser o mais didático possível na minha exposição. Peço desculpas se não consegui fazê-lo. Agradeço pela sua atenção e me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas através do blog dos assistidos. Obrigado mais uma vez e até mais.